Beleza, pessoal? Hoje, na nossa nona aula, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer o desconto das faltas e vamos falar sobre o DSR, tanto de falta como de atraso. Vou colocar para vocês o slide, ok? Beleza, tá aí? Agora, vamos aos descontos de falta. Bom, quando eu falo em desconto de falta, a primeira pergunta é: quanto descontar por dia de falta? Por quê? Pensa assim, se o trabalhador falta um dia, só que tem trabalhador que trabalha mais horas e trabalhador que trabalha menos horas. Então, quanto você vai descontar por dia? Simples a resposta. A quantidade de horas prevista para aquele dia de trabalho. Ok? Então, se é um trabalhador que trabalha 8 horas, você vai descontar 8 horas. Se ele trabalha 8 horas e 48 minutos, você vai descontar 8 horas e 48 minutos. Se ele trabalha 7 horas e 20, você vai descontar 7 horas e 20. É a quantidade de horas previstas para aquele dia, tá? Mas para fazer esse desconto, você tem que entender, você tem que saber quanto ele ganha por hora. Essa conta você já sabe fazer. Mas se você não lembra ou não ligou o nome à pessoa, eu vou mostrar para você como é que faz. O valor da hora é o salário dividido pela quantidade de horas, hora mês. É o mesmo cálculo que você faz lá no início do cálculo de hora extra. Então, por exemplo, se um indivíduo ganha 2.200 por mês, trabalhando 220 horas mês, ele ganha R$ 10 por hora, tá? Então, se esse indivíduo trabalhar 8 horas por dia, você vai descontar de falta quanto? R$ 80. 8 horas a R$ 10, R$ 80, ok? E o atraso, como funciona? Então, o atraso, você tem que entender algumas peculiaridades, tá? O atraso, ele tem a tolerância de 5 minutos por marcação. Eu já falei isso para vocês lá atrás, mas vou repetir. Talvez alguns não lembrem. Então, se ele tinha que marcar o ponto 8 horas, se ele marcou até 8h05, não é atraso, ok? É a mesma tolerância para hora extra, quando nós falamos de hora extra. Porém, se esses atrasinhos do dia, na entrada, no retorno do intervalo de refeição, com saída antecipada, ultrapassar 10 minutos, você vai somar tudo, inclusive as marcas, aquilo que for menor que 5 minutos. Então, imagine assim, na entrada o indivíduo atrasou 4 minutos. No almoço ele atrasou 5, tudo dentro da tolerância, mas quando eu somo ele já atrasou 9, tá? Aí ele saiu 2 minutos mais cedo. Então, 9 com 2 minutos dá 11, ultrapassou os 10 minutos por dia. Portanto, você vai descontar dele 11 minutos, ainda que em nenhuma marcação ele tenha excedido 5, tá? Se em uma marcação só ele já excedeu 5, já desconta, tá? Importante, essas somas de minutos, precisa converter esses minutos em décimo de horas. Por quê? Porque se você for fazer na calculadora ou no Excel e você não fizer essa conversão, não tiver esse cuidado, o cálculo vai sair errado. Então, vamos pensar o seguinte: alguém que saiu 48 minutos mais cedo, eu tenho um exemplo aí para vocês. 48 minutos mais cedo. Então, esse 48 minutos, para eu fazer a conversão, eu vou dividir por 60. Então, eu faço 48 dividido por 60. O resultado é 0,8. Então, como que eu vou calcular esse atraso dele de 48 minutos? Eu vou pegar que ele ganha R$ 10 por hora, 48 minutos de saída antecipada, então eu vou multiplicar 10 por 0,8. Eu não posso multiplicar 10 por 48.
nem por 0,48. Por quê? Porque isso são minutos, eu não posso misturar, eu não posso colocar na minha calculadora, no meu Excel, salvo em algumas fórmulas específicas, esse cálculo em minutos, tá? Eu tenho que colocar ele em décimo de hora. Então, 48 minutos corresponde a 0,8 décimo de horas. E aí você vai multiplicar 10, que é o que ele ganha por hora, por 0,8. Então, você vai descontar R$ 8, tá? Tranquilo até aqui? Se tiver dúvida, estou lá na sala, pode tirar dúvida comigo. E como que nós vamos descontar o DSR? Porque quando nós falamos de proventos, o DSR eu pagava, mas eu também posso descontar DSR. Então, vamos entender o seguinte. Quando o trabalhador, mensalista, que é o que nós estamos tratando aqui, tem lá escrito salário 30 dias e o valor, significa que ele está ganhando por 30 dias. Mas ele não trabalha 30 dias. Portanto, ele vai ganhar pelo dia que ele fica em casa. Daí o nome, DSR, Descanso Semanal Remunerado. Ele ganha por isso. Ok? Então, o que diz a legislação? A legislação diz assim: não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário de trabalho. Para que o trabalhador tenha direito a receber o descanso semanal dele, para que ele seja remunerado esse descanso semanal, ele tem que trabalhar integralmente a semana anterior. Então imagine alguém que trabalha de segunda a sábado e descansa no domingo. Ele tem que trabalhar em toda a jornada de segunda a sábado para ter direito ao DSR. Professor, por que eu não paguei esse DSR lá nos proventos? Na realidade, você pagou. Quando você paga o salário cheio, você está pagando por esse dia já. Agora, se ele faltou, né, você vai descontar o DSR. Por quê? Porque ele não cumpriu integralmente a jornada na semana anterior. Então, você vai descontar a remuneração referente ao descanso. Ele continua tendo direito a descansar, mas você vai descontar o valor correspondente a esse dia. Beleza? Então, aqui vou dar o exemplo para vocês, um desconto. Como é que eu faço esse cálculo? Você vai pegar a quantidade de horas mês e dividir por 30, para saber, em média, quanto ele ganha por dia. O que isso significa? Ainda que o indivíduo, por exemplo, trabalhe 8 horas e 48 minutos de segunda a quinta para compensar um sábado, ele não... O descanso semanal dele não corresponde a 8 horas e 48 minutos. Corresponde a um dia de 30, ou seja, 1/30 da hora mês dele, da somatória das horas mensais. Então, no nosso exemplo, nós estamos usando sempre 220, tá? Então, 220 dividido por 30 vai dar 7,3333 aí dízimo, né? Então, por dia, ainda que na prática ele trabalhe mais, e não confunda aqui, se o indivíduo trabalha 8h48 e faltou, ele vai perder 8h48, o valor correspondente a 8 horas e 48 minutos. Mas o DSR não é de 8h48, o DSR é de 7 horas, 33 centésimos de hora, tá? Aqui não é minutos, tá? Se fosse minutos, seria 7 horas e 20 minutos, ok? E como eu faço esse cálculo? Mesma coisa, né? Quando eu descubro quanto ele ganha por hora, eu multiplico por 7,33 aqui no nosso caso. Então, o indivíduo que trabalha 220 horas mês, ele vai ter um desconto
de DSR no valor de R$ 73,33. Por quê? Porque ele trabalha 220 horas, ganha 2.200 lá naquele primeiro exemplo, né? Estou continuando aquele exemplo. Então ele ganha R$ 10 por hora. Se o DSR corresponde a 7 horas e 33, eu vou multiplicar 10 por 7,3333 e vai dar R$ 73,33. Então, isso é o mais comum. O trabalhador faltou um dia, ele perde o DSR daquela semana. Professor, e se ele faltar 2 dias, ele vai perder 2 DSR? Depende. Por que depende? Porque se ele faltar 2 dias em semanas diferentes, então ele faltou um dia numa semana, perdeu o DSR daquela semana. Faltou outro dia numa segunda semana, perdeu o DSR dessa outra semana. Neste caso, ele vai faltar um dia, faltar 2 dias, vai perder 2 DSRs. Mas, se ele faltar os 2 dias numa mesma semana, quando ele faltou a primeira vez, ele perdeu o DSR. Quando ele faltou a segunda vez na mesma semana, ele já não tem mais DSR para perder naquela semana. Portanto, não é como o dito popular diz o seguinte: faltou um dia, perdeu 2. Faltou, perdeu o domingo, né? Faltou, perdeu o domingo até que não está muito errado, ainda que nem todo mundo folga de domingo. Mas a expressão faltou um, perde 2, ela não está errada. Mas se você pensar faltou 2, perde 4, isso nem sempre estará certo. Depende de quando foi, em qual semana foi aquela falta, tá? E se for atraso? A lei, olha que legal, o texto da lei diz: se não cumprir integralmente, né, algumas curiosidades aí, se não cumprir integralmente a jornada semanal, há o permissivo legal para descontar o DSR total. Então, em tese, se o indivíduo for atrasar 6 minutos em uma marcação, ele já perde 6 minutos daquela semana, portanto, ele não cumpre integralmente, eu posso descontar 7 horas e 33 minutos de DSR. Né? É pesado, é desproporcional. O que eu falo para vocês? Na prática, eu já vi várias empresas fazendo isso e acho bem bacana, um desconto de DSR proporcional. Então, se o indivíduo atrasou 10 minutos, ele perde 10 minutos de DSR. Se ele atrasou 20 minutos, ele perde 20 minutos de DSR. Se ele atrasou meia hora, ele perde meia hora de DSR. É claro que o limite é a quantidade de DSR da semana. Então, vamos supor, se ele teve uma falta e um atraso, ele vai perder o DSR cheio e acabou. Ainda que esse atraso seja de 1 hora, ele não vai perder. Não tem como ele perder mais do que ele tinha. Ele tinha um dia, que via de regra aqui vai ser 7 horas e 33 minutos. 7,33, que importa em 7 horas e 20 minutos. Então, se ele faltou, ele já perdeu o DSR completo. Todos os atrasos ou outras faltas que ele tem naquela semana não faz a menor diferença para o DSR. Se ele teve vários atrasos naquela semana, esses atrasos, eles somados, eles vão até 7 horas e 20, ou 7,33. O que passa disso, ele não pode perder mais DSR que isso, tá? Então, a lei permite o desconto total, mas essa proporcionalidade é algo interessante. Se houver feriado, né? Muitas empresas descontam, o indivíduo faltou, desconta o feriado da semana e o DSR. Só que a natureza do feriado é diferente da natureza do DSR e há uma discussão jurídica. Eu entendo que o mais correto é, devido à natureza
da origem do feriado ser diferente do DSR, não se perde o feriado, ok? Mas ainda assim tem empresa que desconta e é uma questão que pode ser discutida juridicamente. O que eu digo a vocês? Mantenham aquilo que a sua empresa vem fazendo. Se a tua empresa vem descontando, você desconta. Se a empresa... Por quê? Porque no dia que ela decidiu, ela já analisou a questão jurídica, tá? Se a tua empresa não desconta, você não pode passar a descontar. Aplicação do princípio da condição mais benéfica, tá? Nós vimos lá no começo. Uma questão que é interessante, que é chamado... é a questão quando a falta é moralmente justificada, mas legalmente não. Lembra quando nós falamos das faltas justificadas? Que, por exemplo, morreu um tio. Não é uma falta justificada legalmente, né? Mas, então se o indivíduo faltou porque ele foi no velório do tio, por exemplo, em tese ele perde o dia e o DSR. Não faz a menor diferença para a lei. Se ele foi no velório do tio ou se ele não foi trabalhar porque foi viajar, foi passear, ok? Para a lei não faz a menor diferença. Mas é claro que moralmente existe uma diferença nisso. E eu já apliquei isso e achei teve bons resultados. Quando está-se diante de uma falta que é moralmente justificada, não descontava o DSR, perdia só as horas, né? Então, por exemplo, faltou um tio, faleceu um tio, o trabalhador ele decide se ele vai faltar ao trabalho ou não. Se aquele tio, eu vou falar que vai parecer estranho, mas vocês vão entender, se aquele tio vale aquelas horas. Às vezes você tem um tio que é muito próximo, não, e eu vou no velório e não importa que eu vá perder as horas, né? Agora, se um tio é muito distante, você nunca viu esse tio, às vezes acontece. Ele fala assim, não vou perder as horas. Não tinha menor contato com esse tio, né? Ao, ao excluir o DSR, e volto a dizer, isso é uma prática, isso não é lei. Para a lei não faz diferença, tá? Mas ao excluir o desconto do DSR, eu amenizo aquela situação, eu facilito para aquele trabalhador que precisa se ausentar, né? Porque faleceu um tio, mas não consegue, por exemplo, abrir mão de 2 dias, né? Porque é um dia de falta e um dia de DSR. Então, se o indivíduo ganha, por exemplo, 2.200, ele ganha R$ 10 por hora, e ele trabalhar 8 horas por dia, ele vai perder R$ 80 no dia, mais R$ 73,33 do DSR. Importa mais de R$ 150. Às vezes aquilo é muita coisa para ele, e ele não poderá participar de um evento importante na vida dele, né, por causa do DSR. Então, apesar de ser algo subjetivo, aplicava e dava certo, era bacana. Então, aquilo que é moralmente significativo não descontava o DSR. Quando não tinha algo... Porque quando é uma falta moralmente justificada, o próprio trabalhador ele vem e fala assim, olha, eu faltei porque eu fui no velório do meu tio. Olha, eu faltei porque, sei lá, o meu filho passou mal, eu tive que acompanhar ele no médico e já foi o meu dia desse período. Mas eu precisava acompanhar, né? Então, às vezes não é nenhuma falta, às vezes é só um período, né? Por exemplo, o indivíduo entra às 3 horas da tarde, o sepultamento é às 5, às 6 horas ele está lá. Então, mostra, inclusive, o compromisso desse trabalhador com a empresa, né? Imagina.
Né? Faleceu um tio, ele ficou até o sepultamento, depois veio trabalhar. Então ele mostrou o quanto a empresa é importante, mostrou o compromisso dele com a empresa, e nesses casos não descontava o DSR, tá? Mas volto a dizer, isso é o que eu fazia, isso é uma prática que eu coloquei naquela empresa e deu resultado. Mas, professor, é o que diz a lei? Não. A lei não faz diferença entre falta moralmente justificada, mas legalmente injustificada. Para ele é tudo injustificado. Ok? Então, espero que tenha sido tranquilo para vocês. E eu vou colocar aí a frase da aula para encerrar a aula de hoje. Eu achei muito legal, não gosto muito de frases de autores contemporâneos, né? Mas essa é de do Luiz Fernando Veríssimo, que diz assim: os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta. Né? É a questão de ver o copo meio cheio, meio vazio. Como você olha as coisas, vai ter sempre um lado bom e um lado ruim. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, eu tô lá no chat, a gente pode conversar e tirar as dúvidas de vocês. E não esqueçam de fazer atividade, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.